fone, agora o meu fone que não conecta. Mas vamos assim, né? Pastora, seja bem-vinda, graça e paz, louvado seja o Senhor. Amém. Nós sabemos, né, a pastora sabe que é uma luta quando a gente quer falar de Jesus, né? Sempre. Como é difícil, Mas vamos, Verinha, minha amiga. Seja bem-vinda, Vera. Então, pastora, vamos falar de Jesus, né? De Jesus é o caminho, de João 14:6. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? São coisas que nós precisamos ter bem claro no nosso coração. Como a gente tentou fazer na live, já é a segunda vez que a gente tenta, vamos ver se a gente vai, né? Em nome de Jesus. Porque nós precisamos deixar tão claro para a vida das pessoas que, de fato, não há outro caminho, né? As pessoas costumam, às vezes, dizer assim, todos os caminhos levam a Deus, e a gente sabe que isso não é uma realidade. Infelizmente, o mundo, né, as coisas do mundo sempre levam para coisas que são totalmente fora da palavra de Deus. E essa é uma das maiores mentiras, é essa questão de que todos os caminhos levam a Deus. As mentiras de Satanás, né? Exatamente, mentiras de Satanás. Então, aí tu fala de Jesus, aí as pessoas acabam dizendo, não, mas eu só faço coisas boas e todos os caminhos vão me levar para Deus. Mas não, a gente sabe que não é assim. O único caminho é Jesus. Através dele, através da vida dele, através de seguir a ele, os seus passos, a sua missão, né? Tornar nossa missão, a missão que ele já nos delegou, né? Como comissão do que nós devemos fazer. E aquilo que nós começamos a falar naquela outra live, que é tomando a nossa cruz. Porque quando a gente fala que tem que passar por Jesus para chegar ao Pai, esse passar por Jesus, né, que ele é o caminho, este caminho tem a ver com a cruz, porque ele teve que passar pela cruz para que todas as coisas acontecessem. E nós também temos que, como diz a palavra, né, tome a tua cruz e segue-me, então nós também temos que tomar essa cruz, né? Para poder seguir o Senhor Jesus. E que nem sempre é fácil, né, pastora? A gente encontra muita... exatamente, o tomar a nossa cruz é onde entra a questão da autonegação, né? Da negação da nossa carne totalmente. Abrir mão de todas aquelas coisas que não vão fazer mais parte da nossa vida, que era parte da nossa vida mundana, secular, e a partir de agora nós vamos tentar levar uma vida, vamos tentar e vamos buscar, porque nós somos pecadores, né? A gente também tem que ter essa noção, nós somos pecadores, mas nós temos que, como diz o outro, né, morrer tentando, buscando a santificação, buscando ser igual a Cristo, buscando ter uma vida correta diante de Deus, como fala em Salmos, né, ter o coração limpo, ter o coração puro e as mãos limpas diante de Deus, né? E isso é uma coisa que a gente tem que buscar diariamente. Diariamente a gente tem que se negar, pegar a nossa cruz, né, e continuar fazendo aquilo que o Senhor quer que nós estejamos fazendo, né? Meter com sua vontade, que às vezes não é fácil, mas temos que buscar todos os dias, né? É uma busca constante. Constante, porque a gente tem que se submeter à vontade de Deus. E muitas vezes não, né? A maioria das vezes não é a vontade da nossa carne, vamos dizer assim. Talvez a gente saiba que é o correto, mas não é a vontade da nossa carne que a gente esteja fazendo certas coisas. Então, é por isso que muitas vezes as coisas não acontecem, porque a gente não consegue ver que o caminho passa pela minha negação da minha carne e das minhas vontades, né? Sim. Porque se ele é o caminho, eu preciso passar por esta prova de ser depurado, vamos dizer assim, pelo fogo, pelas situações, de negar aquilo que eu acho que é o correto, que eu acho que eu deveria fazer, para fazer aquilo que o Senhor faria, para estar fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Tudo isso é uma negação que eu tenho que ter com a minha carne e com as minhas vontades, né? Para poder acertar o caminho, porque a palavra já diz, né? O caminho é estreito. Então,
não é o caminho largo. Ou seja, se é estreito é porque vai ter dificuldades. E se Jesus é o caminho e é o único caminho, então é um caminho realmente estreito e único. Não vai ter outra situação que vai me levar a isso. Muitas vezes as pessoas... Pode falar, velho. Ali o versículo é bem claro, né? Claro e direto. Só não entende quem está com as suas escamas nos olhos, porque ali eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por mim que é Jesus Cristo, né? Exatamente. A gente precisa entender que não há outra situação. Muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas não passam por esse processo de negação ou de fazer a vontade de Deus, porque acha que como tem o livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quero. Claro que eu posso fazer o que eu quero, mas tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço, tem uma consequência. Então, a gente tem que ter definido na nossa mente, no nosso coração, o que eu quero da minha vida. De uma forma geral mesmo, assim, o que eu quero? Eu quero seguir ao Senhor, eu quero estar fazendo a vontade dele, ou vou estar fazendo a minha vontade, vou continuar indo na igreja e as coisas corre o grande risco de chegar lá na frente e não ser reconhecido. Porque às vezes as pessoas acham que o simples fato de eu estar na igreja, porque eu conheço meia dúzia de louvores, ou porque eu conheço a palavra de Deus, as coisas já estão resolvidas na minha vida, né? Só que tem mais a ver com a minha maneira de ser e tudo mais, né? A minha maneira de viver, de pensar, de agir, de falar. Tem muito mais a ver com isso do que simplesmente a minha rotina, vamos dizer assim, de ir à igreja, conhecer a palavra de Deus e saber que Jesus é Jesus. É muito mais profundo, né? É uma cirurgia interna, total. É uma transformação de dentro para fora, né? Exato, a gente tem que ser totalmente transformado. É isso. Tem uma vida espiritual também ativa, né? Exato, porque muitas vezes a gente vê, né, muito nas pessoas transformações externas e não tem aquela questão do trabalhar o coração, o perdão, as amarguras, as tristezas, então fica guardando tudo aquilo, mas externamente está como eu falo, né, falando crentez e com a Bíblia e está indo nos cultos e acha que está tudo certo, mas não. O Senhor, como diz a palavra, ele está mais interessado no teu coração do que nas outras coisas, né? Nós precisamos ter o nosso coração realmente purificado na presença de Deus. Sim, e para poder até entrar neste caminho, porque sem este coração nós nem conseguimos encontrar este caminho. A gente vai estar, a gente acha que o caminho é a igreja, né? Mas a igreja não é o caminho é o próprio Jesus. Então, o fato de eu estar indo na igreja não vai fazer de mim uma pessoa que vai estar lá presente no céu junto com Jesus. O que vai fazer é o meu coração transformado, é a minha mente transformada, renovada através da palavra, como fala Romanos, que vai fazer com que eu realmente esteja no caminho que é o próprio Jesus, né? Sim. Até porque o conhecer, aí pulando já para a verdade, né? Porque o conhecer da palavra de Deus é que vai fazer com que eu conheça essa verdade que vai me libertar. Vai me libertar dos meus vícios, das coisas da minha vida que não fazem mais parte, porque conforme a gente vai aprendendo da palavra, a palavra, e diz, né? A palavra nos purifica, a própria palavra de Deus vai nos purificando. Sim. Então, conforme eu vou aprendendo a verdade vai me libertando e eu vou me transformando. Por isso que eu digo, é uma coisa que a gente talvez, a gente nunca sabe se a gente vai chegar à estatura de varão perfeito, mas a gente, é isso que eu falo, a gente tem que, a gente está tentando. Né? A gente vai viver a vida tentando chegar a essa estatura. É verdade, nossa, olha, e assim, e o caminhar com Jesus é muito bom, porque a gente vai todos os dias, é uma novidade de vida, né? Que a gente vai aprendendo, porque assim, é difícil ser cristão, é difícil. Nossa, olha a nossa live hoje, que trabalho, né? Então, as coisas sempre são mais complicadas, né? Por incrível que pareça, É incrível. Eu fui a primeira live que eu comecei, pastor, aqui,
Nunca deu apagão aqui no prédio, né? Nunca. Aquele dia justo com a Jaque, que ela ia dar o testemunho dela sobre o batismo nas águas, que ela aceitou Jesus, um testemunho lindo que ela deu, foi o primeiro. Deu assim, ó, bum! Apagou todo o prédio. Ficou meia hora. Nós ficamos esperando e ela conversando. Ops, voltou a luz. Vamos fazer, não vamos desistir. Que nem com a senhora hoje, não vamos desistir, vamos lutar. O negócio é fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, né? Porque ao mundo espiritual, às vezes as pessoas não dão muito valor a isso, né? Mas como eu sou da intercessão já há muitos anos, a gente sabe que há um mundo espiritual muito forte, né? Tentando negar e desfazer toda a obra de Deus e negar toda a obra de Deus. Então, tudo aquilo que a gente tenta, sempre além nós temos, assim como se diz, né, várias coisas que influenciam contra. É a nossa carne, é a nossa vontade, o mundo espiritual, o inimigo, enfim, são várias coisas que tentam nos barrar, né? Não deixar que a gente faça aquilo que nós temos que fazer. E por isso que requer de nós, por isso que ser cristão a gente fala que é complicado e é difícil. Na verdade, no fundo, não é. Não é. Se complica. Porque a gente tem que usar realmente de muito esforço para poder alcançar aquilo que nós sabemos que é o ideal que o Senhor quer de nós, né? Esses tempos eu estava comentando e pregando com o pessoal, dizendo assim, olha, sem uma vida de oração, sem uma vida de leitura e estudo bíblico, sem uma vida de estar congregando, né, junto com irmãos e tal, e buscando o Senhor diariamente, não tem como a gente vencer todas essas coisas que a gente acabou de falar. O mundo espiritual, a nossa carne, as demandas da vida, as coisas todas que acontecem, o inimigo inventando coisas. Então, não tem como a gente vencer se a gente não for diligente naquilo que a gente precisa ser. E muitas vezes a gente vê cristãos que não são muito de oração, que não são de ler a palavra. Eu fico pensando, como é que vai sobreviver ou vai conseguir alcançar a questão do caminho, da verdade e da vida que o próprio Jesus é. Se eu não consigo... Porque as outras coisas é que nem a parábola da semeadura lá, né? Sim. Cada semente está em um lugar. Então, dependendo... A minha semente, se não for alimentada, se não for regada, se não for cuidada, não tem como crescer. Então, acaba sendo sufocada pelas coisas do mundo, pelas minhas vontades. E aí a pessoa pensa, como diz o outro, né? Pensa que é, mas na verdade ela não é, né? Quando vai ver no fundo, ela não é. Ela não conhece a palavra de Deus, ela não conhece às vezes nem lidar com a palavra, ou às vezes as pessoas usam assim, mas eu não sei orar. Eu disse assim, mas tu não ora em casa? Tu não tem o costume de orar? Às vezes. Eu disse, amado, tu tem que orar todos os dias, quantas vezes for necessário, que tu sentir no coração. A gente não pode ficar sem ter essa intimidade com Deus. Porque senão, como que nós vamos nos fortalecer e conseguir ficar firmes no caminho, na verdade, e tendo essa vida, né, que o Senhor quer que a gente tenha? É complicado. Aí se torna realmente muito difícil. Se para quem está fazendo isso já é difícil... Se perde no caminho. É que nem uma pessoa, eu gosto sempre de falar assim, pastora, é que nem uma pessoa quando está indo para um destino, como é que se diz? Para um endereço e não sabe onde fica o endereço, aí fica procurando, não sabe para onde vai, se perde na rua, se perde aqui, às vezes não quer perguntar, né? Não para para perguntar como que eu faço, né? Às vezes tem pessoas que têm vergonha de perguntar, né? Como é que eu faço para encontrar Jesus? O que eu faço? Como que eu... Gente, nós temos na palavra de Deus a Bíblia e nós temos muitas pessoas que você pode sim perguntar. Eu recebo muita pergunta no Instagram, porque eu tenho outros Instagram também, né? Tem um de batalha espiritual e muita gente me pede oração e muitas pessoas me pedem assim, às vezes fazem pergunta, né? E tem coisas que realmente precisam ter um acompanhamento de um pastor ou de um bispo,
Né, eu recomendo, vai numa igreja evangélica mais próxima da sua casa e conversa, né? Quem é mulher, conversa com a pastora. Quem é homem, vai com o pastor. Que tem que ter um acompanhamento. Né? Exatamente, Por isso que é bom congregar, né? Porque no congregar é que tu consegue também, tu aprende durante as palavras e também consegue ter alguém, né? Vai fazendo uma amizade, vai ter alguém que tu tem um pastor, uma pastora que vai te orientar naquilo que for necessário. Porque as pessoas têm muita dúvida, a gente percebe mesmo, as pessoas têm muitas dúvidas. Mas só que ela é como tu tá falando, elas têm vergonha ou não sei, e ficam com as dúvidas. Só que essas dúvidas atrapalham muitas vezes o caminhar dela com Deus, porque enquanto ela não tira a dúvida, aquilo vai ficando e ela vai deixando, são coisas que poderiam ter sido tratadas, resolvidas, enfim, aquela coisa vai ficando ali e ela acaba não evoluindo tanto que ela poderia evoluir, né? Porque muitas vezes não busca de fato e de verdade, né? Bem isso. E vai sufocando e matando a sementinha que é a palavra de Deus. Que a palavra já tinha sido plantada, né? Então a gente precisa, que nem, é um relacionamento. Com Deus, nós temos um relacionamento como qualquer outro tipo de relacionamento. Ele precisa ser cuidado, tratado com intimidade, né? Nós temos que ter essa intimidade, que no caso é a oração, é o tempo que a gente tem que ter com Ele, de buscar a palavra dEle. E aí isso vai nos fazendo ficar sensíveis também com o nosso ouvido para ouvir a voz dele, saber. Muitas vezes eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade. Qual é a vontade de Deus? Ela está na palavra dele. Ele fala várias vezes qual é a vontade dele na palavra dele, mas eu preciso ler a palavra, eu preciso buscar na palavra para poder encontrar, né, a vontade de Deus para a minha vida. Sim. Aí eu vou descobrir que Jesus é o único caminho, não existem vários caminhos, porque aí é onde eu vou tirando esses sofismas, né? Essas mentiras que são plantadas no mundo e que muitas vezes tem cristão que ainda crê que, não, mas eu estou aqui, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. É a palavra de Deus, a intimidade com o Senhor é que vai fazer com que essas mentiras caiam, né? Eu ministro a batismo nas águas, né, pastor? Aí eu sempre falo que a pessoa não pode ficar em cima do muro, né? Se tu quer ser um discípulo, um seguidor de Jesus, não pode ficar em cima do muro. Né? Como que um cristão verdadeiro, que quer as bênçãos do Senhor, quer se tornar um seguidor de Jesus, que quer garantir a sua salvação, vai ficar em cima do muro? Não existe salvação em cima do muro, né, pastora? Não é. Então, porque é uma decisão, a pessoa decide, né? Aqui eu também dou aula, aqui eu também trabalho com o ensino, sabe, Vete? Então, é o ensino e a intercessão. Então, no ensino, eu também acabo dando aula para o pessoal para batismo, e eu sempre falo, é uma decisão, e é uma decisão que tu tá tomando e não tem volta, tu vai ficar marcado com isso. Porém, tu tem que fazer ela sabendo o que tu tá fazendo, né? Então, a gente explica, olha, isso é um passo de fé que tu tá fazendo. E isso é uma coisa que vai ficar para ti pro resto da tua vida. Mas tu tem que estar com certeza do que tu estás fazendo. É porque ele deixou o exemplo, né? Ele deixou o exemplo para nós seguirmos, então temos que seguir. Esse é o exemplo. Esse é o exemplo que nós temos. O próprio Jesus, ele se batizou, né? Apesar do João Batista diz, nossa, mas eu não sou digno. Ele assim, não, mas tu vai ter que me batizar, porque para que realmente se cumpra o que tem que se cumprir. Eu tenho que ser batizado como todo mundo, então me batiza aqui. É uma bênção. Porque o Senhor tinha um coração humilde, né? Jesus tinha um coração humilde. Isso é maravilhoso. Mostra que, de fato, não adianta eu saber que eu sou cristão, ou saber que sou isso. Eu não sou mais do que ninguém. Eu sou apenas uma pessoa que tem uma fé diferenciada, um Deus muito grande. Mas eu preciso fazer todas as coisas como todo mundo tem que fazer, né? Eu preciso passar pelas situações, enfim, né? Porque o Senhor é conosco. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, nós vamos passar por todas as circunstâncias que precisamos passar, até porque, é como diz, né? A chuva vem, vai estar para o ímpio, vai ser para o justo, vai ser para todo mundo. Deus não vai fazer uma separação. Tu vai ser abençoado de maneira
sobrenatural, com certeza que sim, porque tu és servo do Senhor. Sim. Mas o que acontecer para os outros, eu me lembro quando eu morei em Itajaí, uma época, não sei se tu lembra, que eu morei lá em Itajaí 1 ano e meio. E bem exatamente peguei a enchente, né, de 2008 lá. Eu peguei aquela enchente. E logo em seguida voltei, né? Depois daquela enchente eu desisti de Itajaí e voltei para Florianópolis. Mas naquela época, eu me lembro que foi terrível, né? Muitos da igreja ficaram com a casa totalmente debaixo d'água, né? Só com a ponta do telhado. Aquela foi uma das piores enchentes que houveram em Itajaí naquele período, porque já tinha havido outras, e depois parece que, né, felizmente não tiveram mais outras tão grandes como aquela, graças a Deus. Eu sou de Ituporanga, natural de Ituporanga. Ali pertinho, né? E onde tem a barragem, que é perto lá. Só que na época eu morava assim longe, né? Então não chegou mais. Olha, eu lembro assim. Aquela foi muito feia, e eu me lembro que Deus foi conosco, Ele nos abençoou em tudo. Entrou água na nossa casa, sabe? Perdi coisas também, mas eu vi a mão de Deus em cada detalhe. Então, assim, vai acontecer contigo, o que acontece com o ímpio vai acontecer contigo também, né? Principalmente nessas situações assim. Mas a mão de Deus é contigo. Tu descansa porque tu sabe que tu tem um Deus e Ele vai te abençoar. E o Senhor nos abençoou de uma maneira tão maravilhosa que a gente voltou, vamos dizer assim, em vitória praticamente para Florianópolis, sabe? Então, com coisas... Porque exatamente um mês antes nós estávamos já pensando em retornar para Florianópolis, né? E nós estávamos procurando lugar para morar, aluguel, aquela coisa toda. A gente estava achando tudo muito caro. Mas eu disse assim, não, vamos ver como é que vai ser. E aí a gente foi deixando. Não, no momento certo tudo vai acontecer. Claro que eu não esperava que tivesse uma enchente no meio. Mas, enfim, teve a enchente e Deus nos trouxe para Floripa naquele momento, logo após nessa função. Nos trouxe naquele momento, viemos em vitória, conseguimos todas as coisas que nós precisávamos dentro daquilo que nós podíamos. Então foi uma bênção. A gente viu a bênção de Deus até no meio da tragédia. Então, quando a gente passa por situações difíceis, aí que tu vê, esse é o meu Deus. Mas eu preciso do quê? Para viver essas bênçãos. Eu preciso estar comprometida com Deus, que é como a gente está falando. Tu precisa ter uma vida de oração, tu precisa ter uma vida de leitura da palavra, de estudo da palavra, tu precisa ter uma vida de congregar, tu precisa dessa intimidade com Deus para poder viver as bênçãos de Deus. Ninguém vive a bênção de Deus simplesmente, eu estou aqui, agora vou viver as bênçãos de Deus. Claro que Deus abençoa a todos, e é o interesse dele abençoar todos aqueles que são seus filhos, ele abençoa de fato. Mas nós precisamos, assim como ele é fiel, porque Deus é fiel, os infiéis somos nós, né? Então, quando nós também somos fiéis a ele, ele nos retribui com a sua bênção, com o seu cuidado. Quando a gente sabe que o Jesus é o único caminho, então que eu tenho que seguir Jesus, ser imitador de Jesus, como fala Paulo, ser daquele que realmente, né, como a gente falou, passar pela cruz, pegar a minha cruz, que é a minha negação da minha vida mundana, ou das minhas vontades, das minhas coisas, a minha vida também é transformada. Me fez lembrar agora, por exemplo, às vezes as pessoas dizem, mas eu antes vivia de boa, não tinha problema nenhum, comecei a frequentar a igreja, me tornei crente e agora tudo está contra mim. Tudo acontece. Mas quebrou isso, estragou aquilo, não sei o quê. Então, na verdade, é porque agora, quando a gente começa a seguir realmente Jesus e a fazer as coisas conforme tem que ser, como a gente falou no início, há uma série de situações contrárias à vontade de Deus, né? E que vão vir contra a gente, por isso que nós precisamos estar fortalecidos em Deus, porque Ele é a nossa rocha, né? Que nos mantém firme. Porque, como ele diz, sábio é aquele que constrói a casa sobre a rocha. Então, a gente tem que estar firmado sobre a rocha, porque senão vai vir o vento e vai nos levar. Bem alicerçado na rocha. Exatamente. Porque senão as circunstâncias e tudo mais, né?
a gente fala muito aqui na igreja, a questão do nosso dia a dia, né? O nosso dia, ele fica cheio de atribulações, né? Parece que o inimigo adora nos encher de ocupações, distrações e coisa, e a gente, não é só o inimigo, a gente mesmo inventa. Quando não tem, a gente mesmo inventa. Ele não é culpado de tudo, né? Porque a gente mesmo, às vezes, inventa coisas e tal, e fica sobrecarregado, e tu percebe, às vezes, que tu amanheceu e anoiteceu, e tu não tirou um momento para oração, tu não tirou um momento para sentar, para ler a palavra, mas tu teve tempo para o celular, tu teve tempo para ver, para maratonar, tu teve tempo para fazer lá sei eu o quê. Não importa. O negócio é que a gente, às vezes, não coloca. Não que a gente não possa fazer essas coisas, a gente pode fazer, né? Elas estão aí hoje, né? Mas eu tenho que saber priorizar. A prioridade é eu ir por este caminho que o próprio Jesus é. Então, se ele está dizendo, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for assim. Então, se eu já sei que para chegar onde eu quero chegar, eu preciso passar por este caminho, conhecer essa verdade que é a palavra de Deus, ter uma vida totalmente transformada por Cristo, então isso é a minha prioridade. Porque senão eu não vou chegar lá. Eu vou ficar aqui, vou fazer todas as coisas que eu acho que são legais e que não são ruins. Maratonar não é ruim, tipo, sabe? Eu não estou fazendo nada que seja, Deus vai me condenar porque eu estou maratonando, não. Deus vai me condenar porque eu vou tirar uma sonequinha de tarde, não, isso não tem problema nenhum. O problema são as prioridades que eu dou. Esses dias eu vi uma trend, eu achei, né, aqui no Instagram, que eu achei muito engraçado. Ela estava se maquiando, né? E disse assim, mas se maquiar, né, não é pecado. Aí a vozinha dizia, não é pecado se maquiar. Porque afinal, né, para eu ficar bem e tal, não é pecado. O problema é o tempo que tu perde se maquiando durante o dia e o tempo que tu fica, e os 5 minutos, e os 2 minutos que tu fica orando, entendeu? Tipo assim, é só uma questão de prioridades. Ajeita as prioridades. Tu podes fazer todas as coisas que tu gosta, que tu sabe que não vão desagradar a Deus, mas tem a prioridade de fazer a vontade de Deus primeiro, de buscar ao Senhor primeiro, para depois, então, fazer as coisas outras que tu queiras fazer do teu dia. Não importa. Então, porque a gente sabe, esses dias também li uma frase que eu não vou conseguir lembrar exatamente, mas que falava assim, olha, o tempo que nós vivemos aqui nessa terra, ele é muito curto perto da eternidade. A eternidade é muito tempo. Então, tipo assim, dá prioridade para aquelas coisas que vão te levar para a eternidade, porque aqui o tempo é curto. Aonde você quer passar a eternidade? Aonde, né? Então, se tu ficar semeando para este mundo, tu vai morrer e as coisas vão ficar. É isso que ele quis dizer. Tipo, as coisas vão ficar, vai ficar correndo aí atrás do ouro, atrás disso, daquilo, de bens materiais, ou seja lá, de coisas profissionais. Não que tu não possa, tu podes até fazer. Mas eu tenho que semear com diligência para minha eternidade, que é onde eu vou ficar a eternidade toda, que é muito tempo. Onde eu vou semear. Se eu semear errado, eu vou ficar num lugar horrível a eternidade toda. Então, se eu quero ficar num lugar bom com Deus, eu tenho que saber semear. Mesmo. Pode dar então a gente tem que ter essas coisas que a gente tem que estar sempre em mente todos os dias. O que eu vou fazer hoje para semear para a minha eternidade? Jesus já deixou tudo aqui, ele já deixou dito aqui no Novo Testamento. No Velho Testamento, o Senhor mesmo já disse todas as coisas, os profetas já falaram, todos eles já falaram a mesma coisa. A gente precisa de uma vida compromissada com Deus. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. E saber que, de fato, o caminho que eu preciso seguir é o caminho que Cristo já seguiu. A verdade é a palavra que vai me purificar e vai me abrir os olhos, vai fazer cair as escamas dos meus olhos, tirar o tampão dos meus ouvidos. E a vida que o Senhor tem para nós é uma vida abundante lá na eternidade. Ele nos dá uma vida boa, relativamente boa aqui, porque a gente vive de milagres, né? Mas a vida na eternidade vai ser melhor ainda. Então, eu preciso semear isso. Eu preciso semear nisso.
E para semear nisso, eu preciso ter diligência, ter, como se diz, disciplina, né? Ser disciplinado na questão de buscar ao Senhor, né? Porque quanto mais, e é tão maravilhoso, né, Ivete? Porque quanto mais tu busca, mais tu quer buscar. Quanto mais tu lê, o Senhor te mostra coisas, mais tu quer ver, mais tu quer aprender. Eu sou a louca dos livros, né? Uma boa dica, né, pastor? Para quem não tem costume de ler a Bíblia, comece devagarinho, lê um versículo, lê dois. Não precisa ler tudo no mesmo dia, né? Tem gente que fica apavorado, mas isso aqui é muito grande, é muita coisa, eu não entendo. Lê aos poucos. Compra uma Bíblia de estudo, que vai ter um rodapé, que vai te ajudar a aprender. Compra livros devocionais, eu adoro livro devocional, sou apaixonada por livro devocional. Então, compra livros devocionais que vem dia a dia, e sempre vem aquele versículo, vem um baita discurso a respeito daquele assunto. Então, a gente vai, mas é tudo uma questão de querer, de buscar. Porque eu fico vendo, esses dias eu estava numa reunião de família, e eles sentaram lá numa rodinha para falar do Big Brother. Misericórdia, Senhor. Mas, enfim, eu não tenho... Quem quer ver, que veja. Nada contra, Quem quer... Mas eles sabiam tudo. Eles sabiam tudo a respeito das pessoas, do que, quem que era o quê, quem ia fazer o quê, quem que eles queriam que... E eu fiquei assim, meu Deus, é muito tempo, né, vendo o tal do programa para poder se inteirar dessas coisas. E aí, eu pensei... Será que o cristão também se inteira dessa maneira com a palavra de Deus, ao ponto de saber quem são as pessoas, onde ficam os livros, quem são os heróis da Bíblia, quem é o fulaninho, o que fulaninho fez, o que a Betraninha fez? O nome dos versículos. Ai, falar agora, professor, não sei porquê. Eu lembrei de Esther. Quando eu vi a história de Esther, eu fiquei assim, apaixonada por Esther. Né? Nossa, da persistência dela... E por causa de uma decisão dela, ela salvou o povo dela. Então, sim, como uma atitude nossa muda muita coisa. Exatamente. Muda a nossa vida e a vida de outros que estão ao nosso redor, né? E essa questão da frase, para mim, o livro dela se resume nessa frase de Mordecai para ela. Será que não foi para essa circunstância que tu não foi chamada rainha? Para mim, essa frase resume o livro. Será que não foi para esta ocasião que tu não foi, que Deus te colocou como rainha? Então, quer dizer, será que muitas vezes as coisas estão acontecendo? Será que não é para o dia de hoje, para essas coisas que estão acontecendo hoje, Vete, que nós não fomos chamadas para estar fazendo o que estamos fazendo? Então, Deus nos prepara. Houve tempo de preparação. Esses dias alguém chegou para mim e disse assim, mas tu, né? Mas tu prega, tu isso, tu aquilo. Eu digo, amada, um dia eu também comecei, que eu pegava a Bíblia e não sabia nem que lado eu ia. Um dia eu entrei numa igreja e fiquei ali. Claro que eu tive pessoas, assim, maravilhosas que me ajudaram. E eu vou dizer o segredo do meu sucesso, como diz o outro. Quando eu cheguei na igreja, nova convertida, eu vi as pessoas lidando, né, com a palavra de Deus, o pastor lá dizia o livro, todo mundo, e eu fiquei vendo aquilo, eu fiquei maravilhada. Eu disse, ai, Senhor, eu quero isso, eu desejo isso. Eu quero poder, o pastor dizer o livro e eu chegar aqui e abrir o livro. Eu quero. Ler assim, a vida, entender, né, a palavra de Deus. E aí, esses tempos, faz uns 2, 3 anos atrás, eu me lembro que eu estava num culto e o pastor pediu um daqueles livros que pouco se pede, né? E aí eu abri, e eu fui lá e abri a minha Bíblia. A minha Bíblia tinha aquelas orelhinhas que a gente chama, né? Tinha as abinhas. E foi a primeira Bíblia que eu tive, que era uma pequenininha até assim, ela era pequena. Aquelas de zíper. E depois eu comecei a comprar outro tipo de Bíblia e todas elas eram sem abinhas. E aí eu me lembro que, assim, uns 2 anos atrás, o pastor pediu um livro desses que são pouco pedidos, né? E eu abri, bom, também, né? Depois desses anos todos. E na hora que eu abri, eu mesmo achei engraçado, que eu digo, nossa, tão boa mesmo, né? Cheguei, abri quase na primeira, pum! E aí Deus me lembrou, tu pediu, não pediu?
Ai, gente, chegou a me dar assim... eu nem sei explicar. Eu nem sei explicar. Eu fico até emocionada de pensar. E Deus falou, tu pediu, né? Tu pediu isso. Então, é maravilhoso. Porque Deus nos dá aquilo que a gente quer. Se a gente deseja aprender, se a gente quer mesmo, Ele vai fazer. Porque a palavra dele diz assim, ó, se você deseja sabedoria, peça que me dá. Então, se tu quer saber, pede que Ele vai te abrir os olhos. O Espírito Santo está conosco, né? Sabedoria, conhecimento, entendimento da palavra, pedir o Espírito Santo. O que a gente pedir? Declarar, abrir nossa boca. É assim que a gente ganha, assim a gente recebe. Exatamente. Mas tu tem que desejar. Então, essa coisa do só fazer por fazer, sem muito querer, realmente as pessoas não vão sempre achar dificuldade com a palavra de Deus, vão sempre achar dificuldade em orar, vão sempre achar dificuldade em ir na igreja. Tudo é motivo, né? Então, a gente tem que querer. É como eu falei, a gente tem que ter no coração aquela frase lá que eu li, né? Saber que a eternidade é um tempo muito longo. Curto é o tempo que nós estamos aqui. A eternidade vai ser um tempo muito longo. E onde é que eu quero passar a minha eternidade? Né? Aqui é muito rápido. E o caminho está ali. O caminho é o próprio Jesus. Ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se é por ele, é com ele que a gente tem que grudunhar, é nele que a gente tem que grudar, porque é para poder estar junto lá, para passar a eternidade, que é muito tempo e eu quero passar lá. Não quero descer, não. Não quero descer. Não. Até porque o calor já é ruim, imagina, né? Então não vamos imaginar o resto. Ai, que bom. E a maioria das pessoas, né, pastora, procuro na estrada ali, que eu até anotei aqui, e às vezes acho que o caminho é fácil, né? Essa é a estrada que leva à destruição, do caminho estreito. Que fica ali, tem que deixar o orgulho, tem que deixar o egoísmo, tem que deixar tudo, né? Exatamente. Os bens, não adianta acumular bens materiais, claro, é bom, né? Também é necessário, mas o que eu quero dizer... O Senhor nos abençoa com as coisas, né? O Senhor nos abençoa com bens materiais e nós somos dispenseiros dele, né? Aquilo que ele nos dá, nós temos que cuidar, guardar, né? Porque a quem é dado, ele acrescenta mais se tu cuida. Mas exatamente isso, o caminho estreito, eu gostei dessa eu vou usar. O caminho estreito, ele é tão estreito que tu tem que deixar para trás as coisas que realmente não... Elas vão só trazer peso e não vão te deixar caminhar. Nariz empinado, achar que eu sou melhor. Não sou melhor que todo mundo. É que eu digo que eu estou aprendendo junto. Eu também estou em constante, todos os dias, em transformação. Às vezes a pessoa diz, agora aquela que se converteu, está se achando. Gente, se a gente segue Jesus, se a gente vai na igreja, é porque a gente quer melhorar, quer evoluir, não é, pastora? Não é porque eu ir na igreja que eu sou melhor. Porque, né, beata. Olha, pastor, eu já fui chamada um monte de coisa, de beata, mas olha, entra aqui, sai aqui. O que importa é o que Deus pensa de mim. É isso que eu tenho que levar para o meu coração. Saber que, né, nós somos filhos e filhas amadas do Senhor. Somos amados de Deus. Então, não importa que o mundo, seta de Satanás, linda, tua mente, teus pensamentos, é onde Satanás vai querer te desviar do caminho, vai querer te tirar das bênçãos do Senhor. É com isso. Certeza. Ele só vem para matar, roubar e destruir. Ele não tem... Então, por isso que eu falo, se tu tá apegado à palavra de Deus, a palavra de Deus te fortalece nessas coisas. Tu consegue ser fortalecida em Deus para suportar exatamente essas situações, né? Para que tu não venha balançar. Às vezes as pessoas balançam porque, fulano disse aquilo de mim, não sei o quê, mas, gente, isso é o que ele acha de ti, não significa que tu seja e nem que Deus pensa a teu respeito. Então, a gente tem que estar firmado na palavra de Deus, naquilo que Deus diz que eu sou.
naquilo que Deus tem, pensa ao meu respeito. E a palavra dele deixa muito claro, os pensamentos a respeito de ti são de paz e não de mal. Então, para que eu vou ficar dando ouvidos a pessoas que têm pensamentos errados ao meu respeito? Não dei. Não. Se eu fosse dar ouvidos, eu não estava nem aqui falando de Jesus, fazendo live, porque aqui, ó, o meu coração arde por Jesus. O meu coração é assim, transborda. Porque o que eu mais amo é falar de Jesus, é dar aula de batismo nas águas, né? E a minha vida também. Eu tenho que mostrar Jesus para você, né? Para as pessoas. Como diz a palavra de Deus, né, pastora? Exalar o bom cheiro de Cristo. É o que todos nós precisamos. Porque a gente só fala daquilo que o nosso coração está cheio, não é o que diz a palavra? Se a gente está cheio de Jesus, a gente vai falar de Jesus, a gente vai falar das coisas de Deus, é isso que transborda de nós. Não vai sair outras coisas, né? Porque se a gente ficar se enchendo com porcaria, o que vai sair da gente é porcaria, né? Então, eu sou apaixonada por Jesus. Até hoje, eu falo, cada dia é um dia de aprendizado. Cada leitura que tu tem, um livro, um estudo, algo que tu vai ver, sempre traz algo novo, além da palavra de Deus, né? Sempre tem algo novo. O Senhor está sempre trabalhando na vida da gente. Então, é algo que a gente realmente, né? Se tu não busca, não tem como tu te encher. Se tu não te enche, qualquer outras coisas podem te preencher, né? Mas o preenchimento que nós precisamos é realmente o preenchimento de Jesus, das coisas que são do alto, como diz a palavra de Deus, né? Essas são as coisas que realmente nos interessam ser preenchidas para que a gente possa transbordar essas coisas na vida das pessoas. Porque aí a gente vai é um processo, né? Que não, na verdade, não termina. Ele não, né? A gente vai sendo purificado e transformado ao decorrer dos anos, né? Umas pessoas são mais rápidas, outras são mais lentas, mas nós precisamos buscar. É isso que a gente está falando desde o início, né? Se buscar diligentemente, a coisa vai. Mergulhar na palavra, mergulhar. Não adianta que nem na praia, vai lá, bota só o pezinho na água... Vai, mergulha, né? Aproveita. Aproveita, né? Não é sempre. Aproveitar, tem que aproveitar. E a palavra de Deus está aqui. Sabe que eu ajudo num projeto da Igreja Perseguida, né? O Portas Abertas, não sei se vocês conhecem. Muitas pessoas conhecem. E Portas Abertas fala exatamente das igrejas perseguidas pelo mundo. E a dificuldade que tantas pessoas têm conseguir às vezes uma página, né, de uma Bíblia, ou conseguir uma Bíblia, conseguir ler uma Bíblia, conseguir se juntar para congregar, para estar orando, para estar estudando a palavra, enfim. As pessoas que são perseguidas até a morte e pedindo para que neguem Jesus, senão vão morrer, e são mortas muitas vezes por causa disso. Então a gente acha assim, mas no século XXI, sim, no século XXI, acontece em vários países, em vários lugares, que não, claro que não aqui, né, em lugares onde não é aceito, né, principalmente de origem muçulmana. Mas só que assim, e nós temos a oportunidade, eu oro por eles, né, intercedo pela vida deles, mas eu sempre falo, gente, nós temos a oportunidade de congregar, de ter a palavra à vontade, de falar de Jesus à vontade, né? E muitas vezes a gente não faz, as pessoas não fazem, não acham importante, enquanto aquelas lá estão quase, praticamente, literalmente, morrendo pela palavra de Deus, né? E às vezes nem conhecem totalmente, mas são apaixonados por Cristo pelo pouco que eles podem. Então a gente tem que dar a devida importância da liberdade que nós temos hoje de poder estar realmente diante da palavra de Deus. Nós temos essa liberdade, nós temos essa... de poder fazer, né? De poder estar junto, congregar, enfim, isso é uma maravilha, isso é um privilégio que o Senhor nos deu, né? De poder fazer isso. E conhecer a palavra. Então, o não conhecer mostra total desapego, ou não querer mesmo, né? Porque não tem o porquê de não fazer, né? De não buscar o Senhor, é verdade. E sempre seguir a vontade de Deus, né? Porque a palavra de Deus
começar a ler, vai entender. Sim. Vai entender. Então precisa Espírito Santo, né? É só pedir ao Espírito Santo, vem comigo que... Eu agora lembrei, até Deus está falando com alguém. Uma seguidora, eu não lembro o nome dela, uma seguidora minha nesse canal, que ela disse assim, Ivete, eu queria tanto falar do amor de Jesus, assim, fazer live que nem tu faz. Eu disse, mas por que tu não começa? Né? Vamos começar. Se tu tem esse desejo no teu coração, é de Deus. Ora, né? Busca o Senhor. Mas eu sou muito envergonhada. Mas vai fazer. Eu também morria de vergonha. Eu era muito pastora, até para conversar com as pessoas, eu conversava assim, tão envergonhada que eu era. Então, se você, né, qualquer pessoa que está nos assistindo, vai assistir mais tarde, Deus colocou um projeto no teu coração, faça, né? E peça ajuda a Ele. Não deixa, porque precisamos de pessoas falando cada vez mais do amor de Jesus. Então, não tenha vergonha, não tenha vergonha. Fale mesmo, sempre baseado na palavra de Deus. Sempre busque falar a verdade, o verdadeiro evangelho, que é a palavra de Deus, sempre baseado na palavra de Deus. Nunca né, às vezes tem tantos livros por aí, né, pastora, que a gente não pode se basear. Não pode ser baseado em achismos, como eu falei, né? Tem que ser baseado na palavra de Deus, naquilo que tu já botou ali, já tentou, já orou, o Senhor já falou no teu coração, é baseado nisso que tu vai falar. E não em coisas que não são de Deus. Nós temos que cuidar muito do que nós falamos, porque o Senhor ele está no projeto onde o nome dele verdadeiramente é exaltado, né? Então ele vai abençoar e vai dar certo, né? Precisa ter verdade, né, pastora? Todos nós começamos, é como eu falei, eu também, quando era nova convertida, nunca na minha vida, se alguém tivesse me dito, profetizado, de repente, né, naquela época, olha, tu vai fazer isso, isso, isso na tua vida, eu ia dar gargalhada e dizer, capaz, eu. Mas, claro, uma coisa leva a outra, e olha, né, onde Deus me trouxe, eu voltei para minha cidade natal, uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia voltar. Passei por algumas situações aqui cuidando dos meus pais, ainda estou cuidando da minha mãe. Meu coração, Salone vai estar no meu coração. E Deus me chamou, me mostrou a igreja para a qual eu deveria vir. Então, é uma bênção. E o Senhor está me usando muito ali. Isso é uma coisa assim que, nossa, para a glória de Deus, eu peço todos os dias, Senhor, que eu seja instrumento nas tuas mãos. Né? E o Senhor tem me usado para a glória dele naquele lugar. Então eu vejo assim, o Senhor, ele tem coisas para fazer através das nossas vidas, mas nós precisamos nos dispor. Deus não vai nos pegar e nos levar, não existe isso. Né? O que nós temos que fazer, tem a parte que ele vai fazer, e tem a parte que nós temos que fazer. Então a nossa parte é buscar a palavra, buscar em oração, se encher da palavra dele, e quando o Senhor tocar, olha, preciso que tu faça isso, olha, como diz o outro, com vergonha, sem vergonha, enfim, a gente vai lá e faz, e o Senhor vai honrar, e quando terminar, tu vai dizer assim, nossa, eu fiz, eu preguei, eu orei em voz alta, enfim, não importa, seja lá o que for, né? Tu vai perceber que o Senhor fez, foi o Senhor que fez. Isso, tem uma pastora aqui que ela diz assim, ela faz reunião, diz, Ivete, ministra, assim, eu só aceito, eis-me aqui, Senhor. Já estou um tempo assim, Senhor, eis-me aqui, o que for para ser, eu estou aqui, me chama. Me chama e me usa. A pastora Irô, não sei se tu lembra da pastora Irô? Sim, aham. Ela é uma bênção, não sei se ela está na live. Né? E ela, assim, é uma bênção também, professora. Graças a Deus, olha, eu tenho amigas assim, canelinha de fogo. É verdade, né? Saudade. Às vezes eu tenho, claro, eu lembro com muita alegria e uma saudadezinha gostosa daquele tempo, nós lá com a irmã Nesi, enfim. Era um tempo muito bom, Mas Deus tem, né, essas coisas, as coisas vão evoluindo, né?
E Deus vai nos levando onde realmente a palavra precisa, para quem a palavra precisa, e a gente vai trabalhando. São amizades tão boas, realmente irmãos, verdadeiros irmãos em Cristo, né? Uma família maravilhosa. Tenho muita saudade do povo de Floripa, mas assim, nossa, muita. Mas Deus me trouxe para essa nova família aqui, né, na igreja do Quadrangular, do Evangelho Quadrangular que eu estou aqui, uma família também, né, amada, muito querida aqui, e são irmãos maravilhosos também. É porque Deus é assim que ele trabalha, né? Uma hora ele precisa de ti aqui, precisa de ti ali, onde ele precisa, ele vai fazer com que as coisas aconteçam, que tu tenha que ir para. Muitas vezes a gente precisa estar aberto para a vontade. Por isso que eu falo, a gente tem que estar com o ouvido afinado para a vontade de Deus, né? Para estar fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Para não estar fazendo a nossa vontade e atrapalhando aquilo que o Senhor precisa, né? Que a pessoa faça em algum lugar, em algum momento, enfim. Deus tem tudo certo no momento certo, na hora certa, tudo certinho. É verdade. É verdade. Mas eu acho que já está dando horário, eu nem sei que hora que nós voltamos da nossa live. No final eu não. A gente está um pouco mais de meia hora, isso com certeza. Então, pastora, mas eu acho que era mais ou menos isso. Tem mais alguma coisa para comentar? Não, alguma coisa eu acho que o importante é isso, a gente saber que ele é o caminho, não há outro, e que esse caminho é estreito, e o caminho só pode ser seguido de mão dada com ele por esse caminho. Não tem como chegar, não tem como chegar na eternidade sem ser por este caminho e conhecendo a verdade, que vai nos libertar em nome de Deus, que nos liberta diariamente. Toda vez que a gente abre essa palavra, a gente é liberto de algo. Amém. Amém. Pastora, eu estou muito feliz de aceitar também o meu convite. E eu gostaria que a pastora orasse para nós finalizar, pode ser? Sim, claro, vamos orar. Quero agradecer pelo convite também, foi uma honra, porque realmente só o Senhor para nos honrar, né? E é uma honra poder estar aqui, e é muito bom falar da palavra de Deus, falar a respeito de Deus, daquilo que Deus já fez na minha vida, e das coisas que a gente tem testemunhado, né? Nesses anos todos de conversão. Deus já me mostrou tanta coisa, já me fez viver tantas coisas e ver tantas situações com as quais a gente acaba aprendendo cada dia mais, além da própria palavra dele, né? Mas realmente foi uma bênção. Então vamos orar, né? Vamos orar. Senhor amado, nós queremos te louvar por essa oportunidade, Senhor, que tivemos de estar aqui falando a respeito da tua palavra. Queremos te louvar, Senhor, pelo privilégio que temos de poder estar na tua presença, de poder te buscar, Senhor, de ter a tua sabedoria em nós, de ter o teu Espírito Santo habitando em nós, de ter o privilégio, Senhor, de aprender cada dia mais, todos os dias contigo, de ter o privilégio, Senhor, de te buscar na oração, através da palavra, de ter irmãos em Cristo tão amados, Senhor, de poder ter as pessoas que nos ajudam, que nos orientam naquilo que precisamos. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que tu tens feito e tudo aquilo que tu ainda farás, Senhor, através das nossas vidas. Que tu possa, Senhor, estar abençoando grandemente a vida da Ivete, todos os projetos, todos que ela tem, Senhor. Que tu possa estar abençoando conforme a tua vontade, dando a ela graça, sabedoria, discernimento, Senhor, para que ela possa, a cada dia mais, alcançar um maior número de pessoas possíveis, Senhor. Porque essa é a tua vontade, com certeza. Vem estar abençoando a vida de cada um dos amados que também estão, Senhor, assistindo essa live, abençoando as suas vidas, suas casas, suas famílias, Senhor, que também tenha sido uma semente plantada no coração de cada um, Senhor, para que venha a ter diligência, para que venha a ter disciplina em te buscar como prioridade da sua vida, do seu dia, Pai amado, porque a eternidade é muito tempo e nós precisamos saber onde queremos passar a nossa eternidade, Pai. E a tua palavra deixa tão claro que Jesus disse que ele era o caminho para essa eternidade. Então, precisamos realmente estar de mãos dadas com Jesus para podermos
chegar nesta eternidade, Senhor, sendo verdadeiros imitadores dele no nome santo de Jesus. Dá-nos uma noite abençoada, Senhor, na tua presença e um final de semana também abençoado no nome santo de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer. Beijo. Te amo, tá, pastora? Tu mora no meu coração. Vamos fazer mais vezes. Vamos lutar. Tá certo. Amém. Eu quero agradecer a todos, né, que estiveram conosco, os que vão assistir mais tarde, sejam todos grandemente abençoados e abençoadores. Em nome de Jesus. Eu tenho canal no YouTube, Ivete Justen, se inscrevam lá, ajudem a irmãzinha. E eu vou postar lá também essa live. Posta, né, pastora? Claro, claro. Eu vou postar no Instagram e no YouTube, tá bom? Shalom. Shalom. Boa noite. Deus abençoe a todos. Tchau. Amém. Tchau, tchau.